Queridos, neste início de culto, vamos clamar ao nosso Deus, invocar o seu santo nome para que Ele nos aceite em sua presença, receba os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas orações e nos edifique com a sua palavra. O momento de culto é o momento em que nos rendemos diante do Senhor com o espírito receptivo, em temor, em humildade, em gratidão e com sentimento de carência de orientação para uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus em Colossenses 3,16 nos recomenda. Preste atenção ou pegue sua Bíblia e acompanhe. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Esperamos que assim seja o nosso culto desta noite. Reconhecendo também a nossa total dependência da assistência do Espírito Santo para que, na mediação de Cristo, possamos nos apresentar diante do nosso Deus e Pai em culto de adoração, eu convido você a orar comigo neste momento, invocando o santo nome do nosso Deus. Oremos. Ore comigo. Pai Santo, Deus sublime e majestoso, no nome santo de Jesus Cristo. Irmãos, esse é o momento em que nós paramos no culto para confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir perdão dos nossos pecados e ao mesmo tempo agradecermos o perdão que Deus nos dá. Eu gostaria de deixar 2 versículos com você da Bíblia, lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, os versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, e nos diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Paulo estava aqui falando sobre a excelência da obra e da pessoa de Cristo. E o que Paulo estava dizendo é que a obra e a pessoa de Cristo nos tiraram das trevas, nos levaram para a luz que é Cristo. E também nessa luz, e só nela, nós temos a remissão ou o perdão dos nossos pecados. Quando nós paramos para confessarmos os nossos pecados a Deus e pedimos perdão, nós temos que nos lembrar um pouquinho do processo pelo qual o perdão acontece, né? A primeira coisa, e aí são muitas, né? Muitas coisas, resumidamente, nós vamos colocar isso resumidamente, mas a primeira coisa que nós precisamos ter é o reconhecimento que existe algo de errado em nós. E isso não é fácil. Nós precisamos reconhecer que existe algo errado com o nosso caráter e com o nosso comportamento. E isso não é fácil por 2 motivos. O primeiro deles é porque muitas vezes nós nos comparamos a outras pessoas que cometem erros mais graves do que os nossos. E o segundo motivo é porque muitas vezes nós queremos nos olhar no escuro. E quando nós nos olhamos no escuro, nós não enxergamos a nossa sujeira. Mas Cristo é a nossa luz. E quando nós nos olhamos por intermédio de Cristo, quando nós espelhamos a nossa vida em Cristo, aí nós conseguimos enxergar a nossa sujeira. E é impossível nós permanecermos na luz e não nos incomodarmos com a nossa sujeira diante dessa luz. Então, é difícil por causa disso. Depois dessa aceitação, nós temos o arrependimento. E o arrependimento é muito mais do que uma mera lágrima ou muitas vezes uma emoção. Arrependimento, em outras palavras, é mudança de atitude. É ir por um caminho totalmente oposto ao caminho em que nós estávamos seguindo. E depois arrependidos, aí sim nós podemos confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão por eles. E aí nós temos a certeza de que o Senhor há de nos perdoar. Então, nesse momento em que nós vamos fazer isso, nós vamos confessar os nossos pecados a Deus, nós vamos estar por alguns instantes orando ao Senhor, pedindo perdão, confessando os nossos pecados. Você aí aonde você estiver, baixe sua cabeça e esteja buscando a Deus. Eu também vou estar orando aqui e nós vamos estar por alguns instantes fazendo isso. E depois de alguns instantes, eu quebrarei o silêncio
e vou orar com vocês em voz audível. Vamos orar então. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que podemos, diante do Senhor, confessar os nossos pecados diante de ti. Queremos declarar toda a nossa imperfeição, toda a nossa sujeira diante do Senhor, um Deus santo, perfeito, e queremos, ó Deus, nos humilhar diante da sua presença e reconhecer, ó Deus, que temos errado, temos pecado contra a tua santidade. E por isso, ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos perdoe, que o Senhor lave o nosso coração e que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida cada vez mais reta e santa diante da sua presença. Vivendo, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós. Vivendo, ó Deus, uma vida em que o teu nome seja santificado através das nossas vidas. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos uma vida para a tua honra e para a tua glória. Lava o nosso coração, nos purifica, nos perdoa e muito obrigado pelo perdão que só encontramos no Senhor por intermédio de Cristo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto online neste domingo, 5 de julho de 2020, nós vamos ter agora os momentos de cânticos de adoração e louvor ao nosso Deus através de alguns dos nossos irmãos. Nessa preparação, eu gostaria de chamar os irmãos, convidar os irmãos a estarmos lendo o Salmo de número 146, que lá na nossa Bíblia, em negrito, está escrito a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Nós sabemos que isso não é texto bíblico, mas os organizadores da Bíblia colocaram isso para que nós pudéssemos, dando mais uma forma didática de nós pudéssemos entender o que está escrito normalmente logo abaixo. E o salmista, então, primeiro ele se alegra em Deus, ele abre a sua alma ao Senhor quando ele diz, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. E aí, a seguir, ele coloca o desejo do seu coração, o propósito de vida que ele tem é que louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele então se propõe a isso, que toda a vida dele seja um constante louvor e adoração ao Deus da sua vida. E aí na continuidade, nos versos 3 e 4, ele vai como que alertar a nós, filhos de Deus, a que nós não confiemos a nossa esperança, a nossa salvação nos homens. Quando ele diz assim, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação.
Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. E aí, na continuidade, nos versos 5, mais especificamente, ele vai dizer: feliz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, ele fala que não devemos confiar nos homens e logo a seguir ele diz que a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar no nosso Deus. E aí, na sequência, nos versos 6 a 9, ele começa a elencar uma série de bênçãos, de graça, de misericórdias, de cuidados que o nosso Deus tem para com seus filhos. E quando ele já começa dizendo desse Deus que tem poder para isso. Quando ele diz: quem fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. E aí ele começa a elencar alguns aspectos desse cuidado desse Deus para com seus filhos. Quando ele fala assim: quem faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Então, a todo instante, ele se refere que é o Senhor, e é do Senhor que nós temos que esperar a nossa salvação, esperar a nossa proteção, os cuidados que nós temos através da nossa vida. E aí ele vai finalizar no verso 10, dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Então, irmãos, nós vemos que esse salmo é bastante propício, principalmente nos dias em que vivemos, em que nós nos sentimos tão frágeis diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. Mas o salmista nos chama, nos conclama que, a despeito de qualquer coisa, a nossa confiança tem que estar, a nossa esperança tem que estar no nosso Deus. E aí ele nos dá uma indicação, nos dá uma forma de nós podermos, através da nossa vida, adorarmos ao nosso Deus. Um louvor e adoração ao nosso Deus contínuo, diário, todos os dias. Quando ele então diz lá no verso 1, voltando ao verso 1, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, dentro desse propósito de vida, estarmos adorando ao nosso Deus. Amém. Estamos aqui novamente, podendo exaltar o santo nome. Tempo para estar, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para estar, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Estamos aqui novamente, podendo exaltar o santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar
Preparando-nos para a edificação da Palavra de Deus, lembremos-nos das palavras de Jesus em João 17:17, em que ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oremos pela mensagem. Senhor, nosso Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma semana debaixo da tua proteção e pedimos agora, ó Pai, que a tua palavra nos alcance através da mensagem que o teu servo nos dará. Te agradecemos e que ela encha os nossos corações para que possamos praticá-la em nossas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para ouvirmos a exposição da palavra do Senhor. Nós gostaríamos antes de chamar você a uma palavra de oração. Feche os seus olhos aí onde você está e busquemos assim a presença do nosso Deus. Senhor Deus, sê gracioso conosco, nós te suplicamos mais uma vez. Que o Senhor possa continuar preservando a tua igreja, dando-nos um coração confiante, sabendo que é o Senhor que cuida de nós em todas as nossas realidades. Pedimos também, ó Deus, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por todo o mundo, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos, trazendo, ó Pai, a repreensão desse mal que tem acometido todas as nações
e ainda suscitando em nossos corações motivos de louvor e adoração ao Teu nome. Que o Senhor preserve e nos conduza durante toda a exposição desse texto. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, a nossa exposição nessa noite vai se dar no texto do Salmo de número 91. O assunto que nós vamos tratar é uma súplica pelo favor de Deus. Convido a você a abrir a sua Bíblia e a manter a sua Bíblia aberta nesse texto durante toda a nossa exposição. A título de introdução, o que nós gostaríamos de afirmar é que o salmo aberto sobre os móveis não garante proteção para a sua casa, muito menos aos membros da sua família. O Salmo 91 não é um amuleto, trata-se de mais uma porção da revelação de Deus. Elucidando esse texto, nós podemos afirmar também que o Salmo 91 ele expressa a confiança do salmista em Deus a despeito da adversidade. Seu estilo literário é classificado como literatura sapiencial e sua estrutura obedece aos parâmetros da poesia hebraica. Encontraremos, inclusive nesse texto, os paralelismos desta poesia. Em contraste com as duras realidades da guerra, Deus é retratado como uma ave-mãe cuidadora que protege os seus filhotes, conforme notamos isto já no versículo de número 4 do Salmo 91. Diz o texto: cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O salmista podia expressar esta confiança na proteção de Deus, porque ele conhecia Deus como seu refúgio, diz a nota de rodapé da Bíblia de Genebra. O tema que nós vamos explorar nessa noite é: o que habita na presença de Deus descansa mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Entre as partes deste salmo, temos uma promessa multifacetada de Deus nos versículos 14, 15 e 16. É claro, antecedida pela ideia de refúgio, conforme nós encontramos do verso 1 ao verso 8, e do cuidado do verso 9 ao verso 3, que encontramos no Deus da aliança. Meus irmãos, dentre as lições encontradas no Salmo, nós aprendemos que, em primeiro lugar, e a primeira lição, é que temos um refúgio seguro no Senhor. O início desse texto traz a perspectiva de que existe um lugar seguro de refúgio em Deus. Diz o versículo 1: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Consciente disto, o salmista profere as palavras do verso 2. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Os perigos citados nos versos 3, 5 e 6 requerem o cuidado protetor de Deus. A Escritura nos diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Frente aos perigos dos versos lidos, pergunto: onde estaremos devidamente refugiados? Diz o versículo de número 4: cobrir-te-á com as suas penas, e com as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Perceba que a resposta dada pelo Salmo é: sob as suas asas e escudados na fidelidade de Deus às suas promessas.
A metáfora utilizada no texto da ave-mãe ilustra o cuidado de Deus com o seu povo. Ele é fiel naquilo que promete na sua aliança para conosco. Diz os versos 5, 6 e 7. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O comentarista escreve sobre este trecho: não se devem temer ataques de inimigos, quer durante o dia ou durante a noite, se o Senhor está protegendo os seus. Semelhantemente, as pragas repentinas de enfermidade não devem causar terror, mesmo quando atingem porções epidêmicas. Não obstante, nem todos os crentes desfrutarão de tal segurança do cuidado protetor de Deus em tempos de perigo. Entretanto, o salmista segue firme na sua confiança em Deus. Sua base está na palavra do seu Deus e nela descansa, fazendo calar suas emoções frente ao campo de batalha. O verso 7 faz uso da estrutura da poesia hebraica em frases paralelas para exprimir sua convicção frente aos seus ouvintes de que, não importa quantos caiam ante aos ataques inimigos e às enfermidades, Deus os guardará em segurança. Diz o verso 7, cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Todos eles serão espectadores dos juízos divinos contra os perversos, e não eles próprios como participantes, diz o comentarista bíblico. Versículo 8 vai dizer: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nesse sentido, meus irmãos, a vida cristã nos ensina que aqueles que se aproximam de Deus podem encontrar paz interior, mesmo em meio à guerra. Diz o Senhor Jesus em João capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. A segunda lição que nós aprendemos nesse salmo, meus irmãos, fala que nós contamos com o gracioso cuidado divino. Há um paralelo entre os versos 9 e 10 e os versos 1 e 2, sendo elo a ideia do termo morada. O verso 9 e 10 nos diz assim: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Verso 1 e 2, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Diz o comentarista sobre a passagem: todo aquele que puder realmente dizer, o Senhor é meu refúgio, já encontrou um lugar seguro e pode descansar no pensamento de que nada acontece fora de sua vontade. Deus conhece todas as circunstâncias que envolvem a seus filhos e os dirige para o seu bem. Esse comentário nos faz lembrar do que Paulo vai escrever em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados
de acordo com o seu propósito. Uma curiosidade nós encontramos aqui, meus irmãos, nos versos 11 e 12. Diz o texto: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Veja que foram usados fora de contexto por Satanás na tentação de Cristo, conforme encontramos lá em Mateus capítulo 4, versículo 6. O objetivo era levar Jesus a testar o gracioso cuidado divino. E a resposta de Cristo foi Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não teste o Senhor, seu Deus. Por outro lado, Deus cumpre sua vontade através dos seus anjos, seus auxiliares espirituais invisíveis, aos quais criou e dotou de considerável poder. Veja o que diz o Salmo de número 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Meus irmãos, não nos cabe testar o cuidado de Deus em nome do fortalecimento da nossa fé. Escreve o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Logo, meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é que é ofensivo duvidar da fidelidade de Deus. Exemplo que nós podemos dar a respeito disso é: em tempo de pandemia viral, não é prova de fé genuína sair às ruas sem tomar as medidas de prevenção, assim como não devemos alimentar nossos quadros ansiosos pelo medo da morte e pela perda dos nossos. Precisamos, mesmo no meio de uma situação como esta que nós estamos vivendo hoje, manter uma rotina saudável e produtiva. É claro, guardando as devidas cautelas e cuidados na prevenção da contaminação. Portanto, meus irmãos, no lugar de vivermos o desespero, oremos por fé e confiança em Deus, pelo cuidado protetor de Deus em Cristo. Mas a terceira lição que nós aprendemos com o Salmo é que recebemos uma palavra de promessa divina, presente aí nos versos 14 até o verso 16. Os versículos finais apresentam uma resposta divina à súplica pelo favor de Deus através do orador. Deus guarda em segurança aqueles que o recebem. Veja o que diz o verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. O verbo amar, aqui nesse texto, denota uma profunda afeição. Desta forma, se alguém nutre um genuíno amor por Deus, então este promete guardá-lo e protegê-lo. Faz aqui a sua colocação o comentarista bíblico. A ideia principal nos versos 15 e 16 é dar certeza de que haverá uma resposta pronta da parte do Senhor sempre que ele for invocado em momento de tribulação. Ele intervirá e trará livramento. Deus proverá alimento e assim o satisfará. Deus tanto preserva a vida como também prover o alimento diário, quer espiritual, quer físico. Diz o verso 15 e 16. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Concluindo, meus irmãos, à luz das Escrituras, Deus é essencialmente bom e grande em compaixão. O amor constante de Deus e a sua fidelidade em cumprir as promessas de sua aliança nos revela a sua verdade. Porém,
sua promessa não se aplica a todos. Ela é restrita àqueles que têm fé no Senhor. Nós cristãos podemos hoje expressar uma firme confiança em Deus à luz da morte de Cristo. O texto de Romanos, capítulo 8, do verso 31 e 39, Paulo, escrevendo aos Romanos, nos traz essa perspectiva de uma maneira extremamente forte. Ele diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus ou contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esperamos que tenha sido um momento de reflexão e de edificação para a sua vida. E agora, oraremos por você na esperança de que o Senhor Deus continue derramando as suas bênçãos, a sua proteção, a sua providência, o seu livramento sobre a sua vida. Senhor, sê gracioso conosco, mais uma vez te pedimos. Sabemos que em todo o universo não há um ser tão amoroso, tão rico em compaixão, tão cheio de graça e misericórdia como o Senhor. E diante de ti, Senhor, nós colocamos as nossas vidas, na esperança de que o Senhor possa trazer segurança, tranquilidade, socorro para todos nós. É no Senhor que nós nos refugiamos. É no Senhor que nós depositamos a nossa fé. É no Senhor onde temos a crença de que, de fato, todas as coisas cooperam para o nosso bem e que o Senhor certamente age segundo o teu santo, bondoso e compassivo conselho, trazendo vida, sustento e salvação para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Nós te suplicamos assim mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.